Fala, amigo tricolor, tudo bem com vocês? Guga aqui na área. Trazer um pouquinho das notícias é, do São Paulo aí nos últimos dias, né? Um cenário bem movimentado. Então, a gente teve aí o Oscar sendo incluído na pré-lista do Ancelotti, embora ainda esteja visivelmente sem ritmo e ainda não retornou o melhor desempenho futebolístico. O Oscar, ele é um dos poucos meias que existem no futebol brasileiro, né, remanescentes aí de uma geração de meias que não se renovou, então a gente não tem conseguido renovar essa posição, assim como outras no futebol brasileiro, mas acho que faz sentido a inclusão dele nessa pré-lista. Outro ponto que foi notícia recentemente foi o encerramento das atividades do basquete masculino do tricolor, né? Então, São Paulo desativou essa modalidade, certamente por conta de contenção de gastos. O clube tem grandes dificuldades financeiras e certamente dificuldades para fechar o custeio mensal do clube. Então, ele acaba adotando essa medida, mas fica a provocação, né? O Carlos Belmonte foi diretor de basquete antes de ser o diretor de futebol do São Paulo. Inclusive, foi um dos motivos que fez com que ele assumisse o futebol, o bom desempenho ali no frente ao basquete tricolor. Basquete que tinha bons resultados, vinha sempre figurando nas finais e chegou a ser campeão da Champions das Américas há 3 anos atrás, mas que acaba tendo suas atividades descontinuadas, né? Como era um grande motivo de orgulho do Belmonte, que é o provável próximo presidente do São Paulo, fica sempre aquela pergunta, né? Será que não existe política por trás, uma vez que de fato ele apresentava um grande orgulho do trabalho que ele fez frente ao basquete, e agora sendo desativado, poderia ser algum tipo de sinalização, mas a ver a evolução nos próximos dias, se sai mais alguma notícia sobre isso, mas a gente sabe como que funciona a política tricolor, né? Então, eles vão tentando fazer a política das sombras, né? Ficar conversando, vão se acertando entre eles, fazem acordos que nunca vêm à luz. Então, a ver como que isso vai reverberar na eleição daqui 2 anos, né? Outro ponto importante são as notícias que têm relação com as finanças do clube. Vocês sabem, o Tricolor deve 968 milhões. O São Paulo precisa pagar este ano ainda entre 400 e 500 milhões por fontes diferentes, né? Seriam pagos ainda este ano em dívidas de curto prazo. E o São Paulo está sem dinheiro, né? E fez o FDIC para captar 240 milhões, que seriam para pagar parte dessas dívidas de curto prazo. E outra parte, certamente, a diretoria deve ter expectativa de conseguir com venda de jogadores, ou seja, algo que é incerto. E aí a gente cai nas notícias que envolvem a parte financeira do clube, que são o São Paulo não pagou o Sassuolo, que é o time que é o dono dos direitos federativos do Juan Tressoldi, e aí com isso está tendo dificuldade de fazer o movimento de renovação de contrato com ele, com aquela cláusula de obrigação de compra que ficaria para 2026, muito similar ao que foi feito com o Marcos Antônio, né? Então se renovou o empréstimo e ano que vem o São Paulo faz o pagamento de cerca de 26 milhões de reais para ter o Marcos Antônio como jogador do clube. Eu acho muito temerária essas negociações, em que pese o desempenho dos jogadores, que tem ajudado o São Paulo, mas o São Paulo não tem 52 milhões para ficar gastando e rasgando assim, gente. 52 milhões é quase mais de 5% da dívida que o São Paulo tem hoje. Então, não tem sentido nenhum o clube fazer esse tipo de investimento. Mas puxa, vão ser em 3, 4 parcelas anuais. Mas o clube não tem dinheiro.
Já não pagou a parcela do empréstimo, vai pagar a parcela da compra, da aquisição? O clube não tem dinheiro, não pode fazer esse tipo de investimento e tem que prezar pela parte financeira. Então, não tem qualquer sentido essa contratação, essa formalização de contratação do Juan Tressoldi, que também não é, para mim, no meu ponto de avaliação, dos melhores zagueiros do tricolor. Ele ajuda sim, tem jogado bem, é inegável isso, mas é um jogador que hoje para mim é o quarto zagueiro do clube. Os primeiros são Alan Franco e Arboleda como os melhores, depois Ferrarese e aí posteriormente o Antressoldi. Então não tem sentido a gente fazer esse tipo de gasto para contratá-lo, e no cenário financeiro de São Paulo não tem sentido gastar esse dinheiro com qualquer outro jogador, gente. Tá? Então é algo que é muito importante. A situação financeira de São Paulo é extremamente grave, não tem muito para onde a gente correr. Outro ponto que tem a ver com a parte financeira do clube é a renovação do contrato do Alan Franco. O Alan Franco, um dos melhores zagueiros para mim, aí desde o segundo semestre do ano passado, vem sendo o melhor zagueiro tricolor. Ele está em final de contrato, né? Então a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com outros clubes. E segundo o jornalista André Hernan, além do São Paulo tá tendo essa dificuldade para renovação, o São Paulo deve para o Alan Franco, e aí por isso o empresário dele estaria dificultando as negociações para fazer esse empréstimo. Né? Então tem sentido, ele para negociar o contrato futuro ele quer acertar o que está de passivo para o passado. Né? Então, natural, todo jogador tem que receber o seu salário, como qualquer outro trabalhador que desempenha o seu trabalho e depende desse dinheiro. Então, o empresário da Alan Franco ele tem colocado essas dificuldades para que ele consiga reaver o dinheiro que ele ainda tem em débito com o São Paulo. Então, por isso ele não está evoluindo, e aí a gente sabe que com o clube rival com poderio financeiro observando o jogador, essa situação ela vai se tornar mais desconfortável, mais chata e provavelmente vai fazer com que o São Paulo se movimente. Né? Então é importante que a gente monitore o que está acontecendo e veja como que a diretoria vai concluir essa negociação, uma vez que os valores são muito próximos. Então 26 milhões do Juan Tressoldi, dizem que o Alan Franco teria pedido 24 milhões em luvas diluídas ao longo do novo contrato, e não tem muito o que se fazer. É quase que se você tivesse que só 25 milhões, o que você escolheria fazer? Você vai manter um jogador que já está consolidado, ou você vai trazer um bom jogador que pode evoluir e ter um papel proeminente no clube nos próximos campeonatos? Então é algo que eu entendo que vai ter que ser uma decisão da diretoria, mas sempre ressaltando que para mim o mais importante é a parte financeira. Se não cabe nem o Alan Franco, se não cabe nem o Juan Tressoldi, então o São Paulo deveria buscar outras alternativas. A sobrevivência do clube ela é mais importante do que qualquer outro jogador de futebol. Então, essa deve ser sempre a prioridade. E um ponto, gente, quando eu estava vendo ontem as notícias do basquete, um ponto que me chamou a atenção, que eu não tinha reparado, é que o time de basquete e o time de futebol feminino também usam Superbet na camisa, né? Chama atenção porque a gente anunciou o maior contrato de patrocínio, sem dar valores reais, sem ser transparente, né, sobre o que estava incluso, mas é fato que a Superbet tem uma super exposição no São Paulo, muito maior do que nos clubes rivais, né? Então, só para trazer aqui Palmeiras, Corinthians e Flamengo, que são os clubes que têm uma verba de patrocínio
um pouco maior ou similar que o do São Paulo, eles eles recebem seus valores de patrocínio principal pelo uso da marca principal e daquele folder que fica atrás dos jogadores nas entrevistas. Só que no São Paulo a gente tem essa hiperexposição. Então quando a gente fala, é o maior contrato de patrocínio já assinado por um clube, se a gente considerar que são 6 anos, a hiperexposição, nome do CT, eu já começo a ter dúvidas se de fato é o maior contrato de patrocínio. E aquela história, né, gente? 678 milhões para 6 anos, com essa verba começando em 78 milhões e vai progredindo até 140, se não me equivoco, no 6º ano. E com aquele radar de bet, se subir ou descer, vai ter aquela oscilação no valor. Então, assim, para mim, não está claro. Falta transparência e o Casares também precisa vir falar. Não basta só dar aquela entrevistinha à chapa branca lá na TNT. E aí nem culpo o pessoal da TNT, Priscila, que certamente foram imposições do Casares. O Casares ele não quer se submeter a uma entrevista coletiva. Então fica difícil a gente saber qualquer informação, uma vez que nada é divulgado assertivamente, né? Então é um ponto muito importante, que é a falta de transparência e que essa gestão ela tem se notabilizado por isso, né? Então a gente precisa monitorar e cobrar eles, porque certamente a gente ainda vai ter algum tipo de notícia e novidade com relação aos patrocínios, mas só de curiosidade, né? Eu gostaria de saber se esse valor que é anunciado, 678 milhões, se isso de fato entra para o clube ou se isso também é um dinheiro que vai ter intermediários recebendo parte desse dinheiro. Certamente tem intermediários, mas não está claro desse dinheiro fixo do São Paulo se uma parte vai para intermediários, né? Ou se os intermediários são pagos com dinheiro fora esse que é o anunciado. Se for o dinheiro que o São Paulo tem prometido a receber, mais um ponto, já não são esses valores. E aí a gente precisaria saber quem são os intermediários, que tipo de relação eles têm com a diretoria. Gente, olha o que aconteceu no rival. Virou caso de polícia, né? Então falta muito em transparência para essa diretoria. E para terminar o vídeo, gente, lembrando que hoje, terça-feira, a gente tem aí São Paulo e Náutico, e a gente vai jogar em Náutico, né? Então certamente será um jogo difícil. O Náutico tem sido um time que tem perdido pouco, e principalmente em sua casa. Já desde o ano passado tem perdido muito pouco lá, então tem feito valer o mando. Certamente vai ser um jogo difícil. O São Paulo deve entrar com uma escalação muito similar à do último jogo contra o Grêmio. Eu ainda gostaria de ver o Cédric na lateral ao invés do Ferraresi. Acho que o Ferraresi ele ajuda muito e ele permite ali a mudança de um esquema de 3 zagueiros para com uma linha de 4, mas quando ele vai para o ataque, você observa que existem deficiências claras, né? Então isso acaba prejudicando. E também gostaria de que o São Paulo aproveitasse a oportunidade para descansar o André Silva, por mais que seja um jogo extremamente importante. O São Paulo precisa do dinheiro da premiação, mas eu daria tempo de descanso ao André, colocaria o Rian aí para jogar. Certo, galera? Então, finalizando aqui o vídeo de hoje, já deixa aí seus comentários sobre as notícias, sobre o que você acha, se esse encerramento do basquete tem a ver com política, é só corte de gastos, e o que você acha, o que você tem achado da condução financeira do Presida. Tá certo? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.